O que prezar no treino para conseguir ter os resultados desejados e ter sustentabilidade? Como assim? Conseguir manter os resultados. Vamos ver na prática quais são essas ações, atitudes e decisões na prática acontecendo. Vamos comigo? Meu nome é Eduardo Ayub, eu sou especialista em desempenho físico, sou fisioterapeuta, personal trainer e coach e eu treino homens acima dos 40 anos para saírem do sedentarismo absoluto e entrarem em forma. Na prática, quando a gente vê e ouve na prática, muda o jogo, porque a gente começa a entender exatamente como aquilo funciona, não é mesmo? Se você já está curtindo esse conteúdo, faz assim comigo, ó. Clica no curtir. Quando você clica no curtir, o YouTube entende que esse conteúdo é bacana, ele chama mais pessoas para vir aqui, ver na prática juntos e compartilha com aquela pessoa querida que você sabe que treina e talvez nem conheça o que ela deve prezar no treino. Sim, eu não conheço ninguém, eu não avaliei ninguém, eu não sei como funciona cada um que está aqui. Então, o que eu vou falar aqui são questões gerais, né? Eu vou falar de ações, decisões e atitudes que devemos ter, que não devemos abrir mão para ter o resultado desejado no treino. Então, vamos mergulhar nisso, mergulhar para valer, entender como que funciona isso. Vai ser muito bacana, eu tenho certeza disso. Lembrando, não adianta vir aqui só ouvir e só ver, eu tenho que aplicar. Então, chega de conversa e vamos para a prática. Então vamos lá, vamos na prática falar sobre o que deve ser prezado no treino para eu ter os resultados desejados e além de ter o resultado desejado, ter longevidade nos resultados. Primeiro, que é muito importante, é a regularidade. Regularidade, a gente falou sobre isso no caso de uma aluna, né? Que quando ela não podia vir no primeiro treino da semana, ela já não vinha a semana inteira. E aí a pessoa acaba não tendo regularidade. Por que é importante regularidade? Quando eu treino, eu pioro. Não, Eduardo, não é possível. Sim, eu pioro, eu não melhoro. Quer ver? Faz um salto, vê a altura que consegue saltar. E aí treina. E repete o salto, vai estar saltando mais ou menos? Menos, porque eu estou pior depois do treino. Quando que eu melhoro? Quando eu vou para casa, me alimento, descanso, durmo, um sono de qualidade, aí sim eu melhoro. Então, acontece desse jeito aqui, ó. Eu estou aqui, treino, pioro, catabolizo, a gente chama de catabolismo. Aí eu vou lá no fundo de fadiga e volto. Anabolizando, é assim o nome, tá? Eu vou anabolizando, mas eu não volto aqui no mesmo nível, eu passo um pouco do nível que eu estava antes, que a gente chama de supercompensação. Se eu não treinar de novo, eu desço e volto no nível que eu estava antes, e eu não melhoro. Por isso a importância de ter regularidade no treino. Pegou? E isso é uma ação. É uma atitude que eu estou tomando e é uma decisão que eu estou tomando. Entende? Ter regularidade. Se não dá para ir agora, vai mais tarde. Se não dá para ir de manhã, vai à tarde. Se não dá para ir num dia, vai no outro. Antecipo. Já sei que eu vou viajar semana que vem, eu antecipo o treino para cumprir o plano de treino. Extremamente importante. Regularidade. Outro ponto. Execução. Ter um primor na execução do movimento. Não executar de qualquer jeito. Muitas vezes eu ponho excesso de peso e aí eu uso músculos para ajudar no movimento, que acabam compensando. E eu acabo não utilizando o músculo que é para utilizar da forma adequada. Acabo utilizando outros músculos também. Isso atrapalha demais, né? No longo prazo, isso vai gerar problema. Estou falando como fisioterapeuta. Quando eu recebo uma pessoa já machucada, e me dói isso, porque eu sei que podia ter sido prevenido e não foi. Então, ter um primor na execução do movimento. Querer, olha o que eu estou falando, querer ser corrigido. Porque muitas vezes a gente corrige e o aluno não gosta de ser corrigido. Então, querer ser corrigido, querer ter esse perfeccionismo na hora de fazer o movimento. Me entenda aí, o perfeccionismo não do lado negativo,
do lado positivo, de querer fazer o movimento da forma mais perfeita possível, para não correr risco à toa. Para que correr risco à toa? Não tem sentido nenhum isso. E aí cada movimento, cada exercício, cada aparelho tem uma forma de executar adequada, uma forma que eu tenho que prestar atenção. Outro ponto, e isso também é uma ação, isso também é uma atitude perante a situação de querer ser corrigido, e é uma decisão. Bom, aí a gente vai para um outro ponto, que é a evolução. Evoluir, sempre está evoluindo no treino. Como assim, Eduardo? Aumentando o número de séries, aumentando o número de repetições, aumentando o peso, evoluindo. Ou em volume, que é a quantidade de treino, ou em intensidade. Que no caso, na sala de musculação, a intensidade é o peso. Quanto mais peso, mais intenso. Ah, já sei. Vou socar peso pra caramba. Não é sobre isso. É colocar peso com um critério de forma sistematizada. Então, lembra que eu falei lá do programa de treino? Dentro do programa de treino, tem lá o planejamento total, né, dos 6 meses, por exemplo. Tem o planejamento do mês, tem o planejamento da semana, tem o planejamento do treino. Então, dentro desse planejamento, está sistematizado de quanto em quanto tempo eu vou aumentar o peso. Entende? Não é assim de forma aleatória. Mas enfim, nós estamos falando de evolução, de evoluir, de andar para frente, de aumentar o número de repetições, aumentar o número de séries, aumentar o peso, aumentar a quantidade de exercícios, evoluir. E mais importante de tudo isso, medir a evolução. Isso também é uma ação que me faz evoluir, uma atitude de querer evoluir e uma decisão de que eu vou evoluir. E aí, o que acontece? Eu meço isso, porque quando eu estou medindo, eu estou vendo acontecendo, eu estou vendo que eu estou emagrecendo, minha porcentagem de gordura está baixando, minha massa muscular está aumentando, minha força está aumentando, eu vou vendo isso acontecer. E é muito bacana, poder ver tudo isso acontecendo. Muitas vezes a pessoa não preza pela evolução e ela não vê a evolução acontecendo. Se eu não estou com uma lente própria para ver a evolução, eu não vou ver a evolução. Eu vou explicar. Eu decidi comprar um carro. E eu começo a ver esse carro toda hora na rua, falo, nossa gente, todo mundo resolveu comprar esse carro. Esse carro já estava na rua, eu que não via, eu não tinha uma lente para ver esse carro. A hora que eu decidi comprar esse carro, eu comecei a ver o carro na rua, porque eu coloquei uma lente. É exatamente isso que eu estou falando. Colocar uma lente de querer ver a evolução, de querer ver a evolução acontecendo. Quarto ponto, alongamento. Então aqui, ali, exatamente ali, onde tem esse ponto de interrogação aqui, ali tem um tatame no chão, acho que dá até para ver, azul aqui, né? As pessoas chegam, aquecem, fazem 5 minutos de aquecimento e elas vão para o alongamento. Elas fazem alongamento. A gente tem dentro do programa de treino, tem uma parte que é o alongamento. Extremamente importante que ela faça. E é interessante, quando a pessoa vem fazer aqui, ela fala, nossa, mas tudo isso é alongamento? Sim, tudo isso é alongamento. Para cuidar do alongamento dos músculos que estão encurtados. Mas muitas vezes isso não acontece. Então, é uma ação de alongar, é uma atitude de querer ser alongado, de querer melhorar o alongamento, é uma decisão. Vou alongar. Às vezes tem aluno que alonga até em casa. O dia que não vem aqui, alonga em casa. Tem que ser prezado isso. Por quê? Quando eu alongo, eu aumento a amplitude de movimento, eu sobrecarrego menos as articulações, eu sobrecarrego menos o sistema, porque quando eu vou andar, se eu tenho um músculo encurtado, é como se eu estivesse com o freio de mão puxado. Me atrapalha andar na direção do meu objetivo. Correr, por exemplo, né? Correr, chutar uma bola. Entende? Então, eu tenho que ter um músculo alongado. O alongamento, a gente não pode ser inocente de achar que a gente está alongando só um músculo. A gente está alongando os envoltórios do músculo.
O músculo é envolvido por um tecido. E dentro, o músculo é formado por vários feixes. Cada feixe desse é envolvido por esse mesmo tecido. Esse feixe é formado por várias células. Essa célula também é envolvida por esse mesmo tecido. Quando eu alongo, eu não estou alongando só o músculo, estou alongando esse tecido também. Que na verdade é o que mais deve ser alongado, porque ele é o mais rígido, ele é o que mais atrapalha o movimento. A gente chama de tecido conjuntivo. Então imagina só, eu vou começar a fazer um exercício com esse tecido rígido. Tem sentido. Quando eu faço alongamento, eu aumento a flexibilidade e diminuo a viscosidade do tecido. Muito importante. Extremamente importante. E por último, para a gente fechar, a postura. Que na maioria das vezes nem é observada. Eu tenho o hábito de muitas vezes pedalar. Hoje eu pedalei na Lagoa do Taquaral, que é um parque aqui próximo. É um parque que as pessoas correm, caminham, pedalam, andam de patins, andam de skate, patinete, enfim, né? Vão lá fazer atividade física. E eu tô ali, né, pedalando e eu vou observando as pessoas. E eu vejo muitas pessoas com uma postura muito inadequada. Não foi observado. E aí eu vou repetir. Essa pessoa um dia me procura como fisioterapeuta já machucada. Numa situação que não tem mais o que fazer, gerou um desgaste na articulação, por exemplo. Uma hérnia de disco. Não tem o que fazer. Não tem mais o que fazer. Poderia ter sido prevenido, mas não foi. Então, cuidar da postura é extremamente importante. Como é que eu faço isso? Eu, Eduardo, eu coloco a pessoa em pé de frente, de costas, no perfil direito, no perfil esquerdo, eu vou olhar a postura da pessoa e vou anotar quais são as alterações posturais que essa pessoa tem. E a partir dessas alterações posturais eu vou ver quais são as cadeias musculares que estão ligadas com essa alteração postural. Cadeia muscular, Eduardo? Sim, os músculos eles são interligados uns aos outros por esse tecido conjuntivo que eu acabei de falar. Esse tecido conjuntivo interliga o músculo no tendão e no osso. O osso é envolvido por esse tecido também, que no osso a gente chama de... Ele tem um nome especial, né? É o mesmo tecido, tá? No músculo ele é chamado de fáscia, no osso ele é chamado de periósteo, mas é um tecido único, contínuo, né? E aí ele vem num outro músculo, e aí no outro osso, no outro músculo, então forma uma cadeia, né? Uma cadeia de músculos. Eu vendo aquelas alterações posturais, de frente e de costas, no perfil direito e perfil esquerdo, eu vou associar quais são as cadeias musculares que estão ligadas àquela alteração postural. E aí sim, eu testo esses músculos para ver quem está encurtado dentro dessa cadeia. E eu tenho um diagnóstico postural. Desse diagnóstico postural, eu consigo criar um programa de reeducação postural. Junto, dentro desse programa de treino. É assim que eu faço. Então, olha só. E aí também é uma ação de querer consertar a postura, né? Uma decisão, né, de querer consertar a postura, é uma ação de estar ali fazendo o que tem que ser feito para consertar a postura, é uma atitude de querer melhorar. Então, falamos aqui de ações, decisões e atitudes importantíssimas. Falamos aqui da regularidade, falamos da execução, falamos da evolução, falamos do alongamento e da postura. Agora é colocar em prática. Uau! Pegou as atitudes, as ações e as decisões na prática. Sentiu aí na pele como é que é cada situação dessa? Como eu disse, não adianta vir aqui, ouve tudo isso, acha bacana, balança a cabeça, diz que sim, fala que fez sentido, mas não coloque em prática. Até conta no almoço de família, conta no happy hour da empresa, mas não implementa no dia a dia. Se fez sentido, e não precisa fazer sentido para todo mundo naturalmente, mas se fez sentido, tem que colocar em prática, tem que implementar, tem que fazer acontecer de verdade. Eduardo, acho que eu preciso de ajuda. Então pede ajuda. Nós estamos aqui para ajudar. Manda um direct no perfil da VIP no Instagram, liga aqui, 19 DDD de Campinas 32525656, manda um WhatsApp, DDD 19 99815 9115. Dá um jeito de falar com a gente está à disposição para ajudar. Agora, vou repetir, não adianta só ouvir e só ver, tem que colocar em prática. Vai lá,
ver o que está precisando ser movimentado, mexido no seu programa de treino. Mas eu não tenho programa de treino. Todo mundo tem, consciente ou inconsciente, sistematizado ou não sistematizado. Nem que seja 3 de 10 a 5 anos. É um programa de treino. Talvez não é o melhor, talvez não é o mais adequado, mas é um programa de treino. Agora, faça acontecer. Veja o que está precisando mudar e muda. E eu queria também que você colocasse aqui seus comentários. Ah, esse aqui eu já conheci, esse aqui eu já uso, esse aqui eu não uso, esse aqui eu nem concordo. Coloque seu comentário, eu sou super curioso, eu quero saber qual é a sua opinião sobre o que a gente conversou aqui. E talvez você tenha lembrado de alguém. Nossa, fulano tinha que estar aqui ouvindo tudo isso. Então compartilha com essa pessoa. Compartilha agora com essa pessoa. Curte para dar oportunidade de outras pessoas também terem acesso a todas as informações que você teve. Isso é muito importante, né? É a contribuição com as outras pessoas. E se você não está seguindo ainda, vai perder conteúdo bacana como esse. Comece a seguir agora e a gente se vê você tendo o resultado desejado, seguindo, prezando essas decisões, essas atitudes e essas ações. Vem comigo, fica a dica. Valeu!